Ah, Vila Pequena, você é Vila Pequena de mercado, não é? Deixa eu descer. Bom dia a todos, bom dia a todos. Parabéns à 182ª sessão extraordinária do Conselho Superior. Essa sessão extraordinária tem só 2 pontos de pauta. A apreciação da resolução da composição do Conselho Superior por meio de 2017 e 2019 e a apreciação da resolução que regulamenta as normas para a escolha do ouvidor geral, também por meio de 2017 e 2019. As propostas de resolução foram encaminhadas para o e-mail de todos os conselheiros, para facilitar as discussões. Então, começando o ponto 1, a apreciação da resolução para a composição do Conselho Superior 2017 e 2019. Eu já pergunto se há alguma consideração a fazer às propostas apresentadas. Algum ponto de dúvida? Primeiro, até, eu vi que a doutora Senadora quer falar primeiro, mas a minha só deu o material. Mudou o 21 de abril, que saiu previsto, mudou. Ah, sim. Mudou. Para 20, né? Censo. Hã? Pode ir. Bom dia a todos e a todas. Eu só, de referência à composição do Conselho Superior, na eleição passada, gerou um conflito de interpretação no que diz respeito ao artigo 1º, parágrafo 2º, que tem, escreve assim, o parágrafo 2º. Não havendo, em alguma das classes da carreira, candidatos habilitados e ou votados para a formação do Conselho Superior e para a respectiva suplência, serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Aí, quando nós chegamos no artigo 2º, letra B, tem o defensor público mais votado de cada uma das classes da carreira, após a apuração dos mais votados no cômputo geral dos votos, conforme dispõe o inciso anterior, respeitada a hipótese de inexistência de candidato de alguma das classes na carreira, onde a vaga será deslocada para a categoria do candidato mais votado no cômputo geral. Gerou uma discussão muito grande, teve que reunir os candidatos e os conselheiros, os candidatos a conselheiros e os fiscais no ano passado. Um problema de interpretação. Aí, então, eu trouxe a seguinte sugestão para que haja uma harmonia. O defensor público mais votado, a minha sugestão, o defensor público mais votado de cada uma das classes da carreira, após a apuração dos mais votados no cômputo geral dos votos. Em ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º, artigo 1º, serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Porque a redação do referido aí, erroneamente, faz remissão à categoria do candidato mais votado no cômputo geral, quando deve se referir somente ao cômputo geral dos votos válidos, para ter congruência com a disciplina do parágrafo 2º do artigo 1º. Somente essa alteração, porque eu sei que o calendário aqui vai ser alterado automaticamente. Podia repetir a sugestão? A sugestão. Sim. Aí você compara com o artigo. O defensor público mais votado de cada uma das classes da carreira, após a apuração dos mais votados no cômputo geral dos votos. Ponto. Em ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 1º, serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Aí acaba a divergência de categoria que foi problema o ano passado. Isso gerou discussão ano passado. Só esclarecendo aqui, eu estou de acordo com o conteúdo da sugestão. Esse termo categoria aí gera um conflito aparente mesmo com outro parágrafo. Eu lembro que houve essa dúvida. E aí a solução que o doutor Senador está propondo é o que se decidiu lá, ao final, após muita discussão. Foi, é que fique em harmonia
o Isso. parágrafo é que se refere. Talvez a solução seja até dizer menos, depois de conforme disponíveis anterior, e respeitada a hipótese do... Você quer ditar? Do artigo primeiro, Porque é melhor ditar, porque aí você sugere. Onde se aplicará o parágrafo 2º. Artigo Isso, 2º, primeiro. a letra Isso, B, aí você coloca de vermelho. O defensor público mais votado de cada uma das classes da carreira, após a apuração do, entre parênteses, S, mais votado, entre parênteses, S, no cômputo geral dos votos. Em ocorrendo, ponto simples, em ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 1º, vírgula, serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Aí, eu tinha repetido ele primeiro, separado, né, para nada. É porque eu acho que o ideal. Mas você está falando no inciso anterior, é o inciso anterior mesmo? Não É o parágrafo 1º que deu a confusão, é o artigo 1º. É o segundo? Parágrafo 2º. Artigo 1º, parágrafo 2º. O inciso anterior, na verdade, seria a linha anterior. Parágrafo 2º do artigo 1º. Isso. Parágrafo 2º do artigo 1º. Que fala assim, não havendo, em alguma das classes da carreira, candidatos habilitados e ou votados para a formação do Conselho Superior e para a respectiva suplência, serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Eles não se referem à categoria. E aí gerou aquela situação do ano passado, né? Isso. Mas eu sugiro que a partir do em ocorrendo, isso seria uma nova linha, né? Seria a linha C. Pode ser a linha C. Eu acho que fica mais organizado. Pode ser. Porque aí aqui desaparece a remissão à categoria, né? E você colocaria que essa é a terceira apuração na ordem. A primeira ordem são os mais votados, a segunda os mais votados de cada classe, e a terceira ordem seria o excedente pelo fato de não ter, Uma confusão danada. de ter classe sem candidato. O resto para mim está tudo ótimo. E aí pode tirar essa referência conforme o ensino anterior, a gente não tem mais necessidade. Tá. Só repete um pouquinho devagar até onde eu escrevi. Qual que você quer, querido? É ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 1º. Em ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 1º, vírgula, serão considerados eleitos... Só um minutinho. Seria colocar de vermelho. E aí vamos botar considerados também com singular plural, né? Considerado, parênteses, Considerado em parêntese S, porque podem ser duas classes. Eleitos. classes, tal. em parêntese o S também. É. Os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Candidatos. Candidatos, eu falo rápido, né? Os candidatos. Que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Aqui o calendário... Mas aí você Vocês colocar acham que- o será, serão, eleito, eleitos, candidatos, candidatos. Antes de considerados também tem o será, serão. Serão. Mas pode ser um só. Tem que ser serão. Serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais votados no cômputo geral dos votos válidos. Isso é bem sutil. Usa o candidato também. É bem sutil, assim, para a gente... Seguirem. É, Ó, Porque eu lembro que na época chegou a se discutir se o terceiro mais votado no geral entrava direto pela vacância, mas não. Apura primeiro os mais votados gerais, depois os de cada classe para o subsequente. Exatamente isso. eu acho que o resto está bem Seria claro. bom colocar isso. Seria necessário colocar expressamente que essa apuração da linha C vai ocorrer depois da A e da B. Eu acho que não, porque ali, como você Como já disse, tem tá a uma seguinte ordem. Peraí. Já O tem a defensor público mais votado de cada uma das classes da carreira, após a apuração dos mais votados no cômputo geral dos votos. Em ocorrendo a hipótese do parágrafo 2º do artigo 1º, serão considerados eleitos os candidatos que se seguirem aos mais... Eu acho que não... Fica bem explícito. Eu achava bom só por segurança botar, após a apuração das alíneas anteriores. Nossa,
pode. No final. Aí tá certo. Vamos mais. Porque aí, da mesma forma que colocou na B, em relação a A, a gente colocaria na C em relação a A e a B também. Ah, verdade, é assim. Qual é a Perfeito, solução? perfeito. Após a apuração, após as apurações, Só sentir a necessidade porque eu vivenciei. nas no alíneas, passado. Senão nas não teria alíneas percebido. anteriores. É bem sutil, É. né? E como eu acho que o problema foi justamente esse, em que momento que entrar, vamos ter mais cuidado no momento, né? E a cabeça doeu assim para mim também ficar. Há uma unanimidade em relação a essa mudança com esse novo texto? Sim. Todo mundo? Então, modificado. Ei, moço, senta aqui de mim. Mais alguma proposta? Passa para mim esse Sobre isso. licor da juventude. Chega aí. Nenhuma proposta então de alteração em relação ao texto base? Além dessa? Esse o resto está tudo ótimo. Eu também queria tecer um tipo. Não em relação a esse texto, mas eu queria que também já fosse analisado para as eventuais próximas sessões. Antes, queria desejar um bom dia a todos. Né? Forte abraço que nos assistem também. Mas o artigo 5º, por exemplo, ele fala da escolha da comissão eleitoral. Então, a ADEC, ela já vem aqui apresentar seu opinativo e até uma crítica, para que se crie uma agenda futura. A gente sabe que para essa eleição é um pouco mais complicado, mas que se crie uma agenda futura no sentido de estabelecer alguns critérios e alguns direcionamentos para a escolha desses representantes, até pela questão de uma maior visibilidade e uma participação mais democrática de todos os defensores públicos nos pleitos que se seguirem. Por exemplo, que haja inscrição dos interessados. Na verdade, porque a gente já tem o entendimento que, como fala, por exemplo, aqui, escolhida pelo Conselho Superior, fica muito aberta essa escolha. O ideal seria a gente tecer aqui alguns direcionamentos, até para que as pessoas que nos assistam entendam o porquê dessa escolha e o porquê do membro que foi indicado para compor esse grupo. Então fica esse opinativo, fica essa crítica para os próximos processos eleitorais. Entendeu, Duda? Ok. Então, Entendi. alguma outra sugestão? De forma que a gente não possa escolher aleatoriamente, né? Mas pelo menos que seja fundamentada essa escolha, de uma forma mais clara, vamos dizer assim, de uma forma mais como regramento. E claro, sempre mas como regramento. Vai estabelecer os dias que também se deixar a inscrição. Enfim, então, aprovado então a resolução? Unanimidade? Vamos agora à composição da... Ouvidoria. Não, composição da comissão. Da lista. Isso. Primeira composição da comissão. Vamos fazer como a gente sempre faz, cada um indica 2 nomes. São 2 ou 3. Normalmente a gente faz com 2, sempre são 2. A comissão é composta por 3 pessoas, titulares, 3 suplentes. Tem que ser estável, né? Estável. Isso. A tabelinha para poder acompanhar. Eu vou acompanhar pelo computador com os olhos. Esse computador que me deram que eu não estou achando hoje no computador. Escreve aqui, é com medo. Doutora assinar. Fazer suas indicações. Nessa cara de passeio. Bom dia a todos.
eu vou indicar os nomes para a comissão do Conselho Superior para a eleição, a doutora Carla Guener, ex-regedora, e a Fabiana Brito, a defensora Fabiana Brito. Fabiana Brito ou Miranda? Fabiana Miranda. A Miranda de Brito. Doutor Daniel. Presidente, colegas, agora dá um bom dia mais formal, oficial a todos nessa sessão extraordinária. Bom, não faltam bons nomes a indicar para a composição da comissão do Conselho, mas fazer um mix aqui de diferentes experiências e vou fazer a indicação do doutor José Brito Miranda de Souza e da doutora Bianca Alves. Bianca Alves, que é do crime, não é a doutora Bianca Alves. Doutora Eva. Doutora Eva. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, colegas que nos assistem. Sempre realmente as indicações são difíceis, porque temos defensores, são defensores e estão todos à altura de participar de uma comissão desse nível que vai apurar a escolha dos colegas que ocuparão esses cargos aqui do Conselho. Mas eu vou, pelas trajetórias, e também fazer um mix diferenciado um pouco, pelas experiências, e dentro, um pouco com a preocupação do que você colocou, doutor João. Trazer pessoas que têm uma história, que têm um processo, uma caminhada, e que às vezes passa desapercebido por nós. Doutora Carla Guener, nós todos já conhecemos, nossa companheira lá do Conselho Superior, mas também queria indicar a doutora Eliana Batista Reis, sua trajetória no interior, aqui na defesa do consumidor. Acho que é uma colega que está sendo lembrada e que vai nos honrar nessa comissão, como todos os demais. Então, não é um nome que me parece que tenha nenhuma perspectiva de dizer, mas por que Eliana? Sim, porque Eliana, assim como os outros que são indicados, é muito difícil, mas eu faço essa opção de trajetória e fazer essa composição de experiências aqui nessa comissão, para que tudo transcorra bem, como vem ocorrendo nos últimos processos. Doutora Maria Sandra. Eu vou indicar a doutora Célia Padilha. Vou concordar com a doutora Hélia. Vou votar na ilustre colega Eliana Batista. Doutora Eugênia. Bom dia a todas e a todos. Eu vou votar em Fabiana. E Carla Guener. Só falta eu. Vou votar em Brito. Vou votar em Brito, vou votar também em Ieda. Quem? Ieda, que trabalha na área civil. Isso. Uma pessoa que eu até conversei antes com ela, ficou bastante feliz de participar da proposta. O que houve então? O resultado, nós temos 3 votos para Carla Guener, 2 votos para Fabiana Miranda, 2 para Brito, 2 para Eliana. Então temos um empate aí entre esses 3 candidatos para decidir os titulares. Veja bem, Carla tem 3, né? Carla tem 3, Carla é titular. Fabiana tem 2. Fabiana, Brito e Eliana Batista tem 2. Desses 3 candidatos com 2 votos, só um pode ser titular da comissão. Não teria que ler para formar o suplente? Então, são 3.
Não, vai ter suplente também. Sério que você não falou? Célia, Célia só teve porque um. depois com o voto tem Bianca Alves e Eda e Célia. E dessas daí só podem ficar duas para serem suplentes. Brito e Eliana, a gente tem que escolher 2, né? Tem que escolher dois, Fabiana, Brito e Eliana, para compor a comissão como Dois titular. ou um? Dois, amor. Dois, porque a comissão titular Carla é já dois. ganhou. Titular é Carla. Agora vai ter uma outra Na rodada. carreira, mas Mas a gente decide Vai ter uma outra os rodada. três titulares. Nós vamos decidir os três titulares. Eu tinha falado com a Fabiana, ela me disse que não teria problema nenhum dela ficar como suplente. Então eu acho até que ela já participou de outras, né? E Então também poderia pela botar sobrecarga, Brito né? e Eliana. Mas pela sobrecarga que ela teve. É. Os conselheiros concordaram, também não tem nenhum Fica problema. Eliana e Brito, né? Mas Carla Brito e Eliana. eu realmente fiquei na dúvida se a gente já teria que aplicar o critério de desempate mesmo na votação. Do mais É. antigo, etc. Se a gente volta uma nova rodada, eu acho que não. Eu não tenho nenhuma oposição a nenhum dos nomes. Mais antigo já entra a Eliana, É. que é 97. E Brito também. Agora a Brita 97. Mas depois eu perguntava, Mas naquilo queríamos seria votar Fabiana, em seria. outro nome ou nos mesmos? Fabiana é 2000. Seria uma rodada né? de Fabiana desempate. seria da nova, sairia do mesmo jeito, Fabiana. Então, a sugestão de Giana. Sairia Fabiana do mesmo jeito. É, porque Brito e Eliana são da minha turma, 97. Sim. Todo mundo concorda então com isso? Uhum. Sim, Sim, a gente já resolveu vai. assim. Carla, Carla, Brito e Eliana. Eliana e Brito. Fabiana já é a primeira suplente. E agora a gente tem que definir segundo e terceiro suplente. Fabiana, primeira suplente. Eliana, perfeito. Isso, nós temos três. Ela já foi contactada? Ela deu a porta. Eu não. Hã? E ele e Bianca Não, já. pode ser que ela queira ser conselheira, né? E ele e Bianca eu conversei antes com elas. Não, se for, ela tem um prazo para declinar. Dois suplentes Se ou for, três ela tem um prazo suplentes? para São declinar. três. Um já é Fabiano, que foi a quarta colocada, tem que ficar mais dois. E Eda e Bianca Alves, eu já conversei com elas, ficaram bastante contentes com o fato de terem sido mencionadas para compor a comissão. Doutora Célia, eu não sei se alguém teve contato com ela, se ela teria esse interesse. Mas essa Eda e Bianca, eu sei que tem interesse. Então, vamos fazer uma votação aqui para ver. Pode ser. Porque Célia é muito solícita nessas coisas. Mas acho que ela não vai querer, não. Eu- Se ela tem duas que querem, eu vou botar no. Inclusive, assim, ela até já se predispôs para compor as comissões na Eu até corregedoria. falei como questão de ordem que a gente deve seguir sim a resolução que a gente acabou de aprovar que tem o critério de desempate. E aí seria realmente do Mas critério de desempate para. Não. Critério de Na votação da desempate. comissão mesmo, artigo 5º. Quem é que O artigo 5º. Vai para o artigo. É o mais antigo na carreira. Cadê o artigo 5º? Artigo 5º, parágrafo 1º. Olha, No caso seria 7. era bom ligar para a Célia para ver. Porque a gente fica ventilando o nome Gente, dela. mas não né? tem o prazo para declinar. Não, mas eu acho que a gente indicar uma pessoa que não quer. Pelo amor de Deus, fica perdendo. Mas agora, assim, eu acho que é bom. a ideia da resolução Vou ligar pra é ela. justamente que a gente tenha, que a gente possa indicar a vontade dando prazo para declinar e nomear outro dentro Ah, a tempo. Não tem problema. Não tem Na minha problema. opinião, desculpe. Eu acho que o ideal é ter o contato antes para saber se a pessoa vai querer ou não, mas não vincula ninguém a fazer isso, então se qualquer conselheiro quiser indicar qualquer pessoa, está em casa. Então eu vou colocar como quinto colocado. É por isso que eu acho boa essa Olha, sugestão de Quinto colocado, de sempre a pessoa ser Fabiana foi a séria, quarta pra acabar com Eu essa- voto por Célia. Até você ter Séria. Fabiana foi a quarta Você colocada. vai ter um critério de desempate, né? É Célia, que é mais antiga. Não, mas eu acho que a doutora Sinara, Sélia ganha. para as próximas, realmente, a doutora Sinara levantou aqui bem e o doutor João. É. Inscrições prévias acabariam com esse tipo de problema. Que Sim, o conselho certeza. já votaria Então fica o seguinte. diante dos interessados. Fica o seguinte resultado. Comissão titular. Titular da comissão, Carla Guene, Dr. Brito E Eliana. e Eliana. Como suplentes, Fabiana, Célia e Eda. Agora a gente vai ligar para eles. Se alguém declinar, então sétima melhor. colocada já é Bianca Alves. Se alguém declinar, Bianca Alves entra automaticamente como suplente. Entendi, pronto. Melhor. Ela fica como a suplente dos suplentes. Formada com a comissão. Vamos para a eleição da ouvidoria, segundo ponto. E quem vai presidir? O mais Quem presidiu antigo mais da antigo, Carla. Carla Guene. Menina é o primeiro secretário. Brito é o primeiro secretário. Um dia. Bom dia, doutora Viva. Hã?
Por que você tem contato com ela? Não, olha Ponto que que aqui vai chama ser, pelo ponto que vai ser debatido aqui, como ainda estou numa discussão em um grupo bastante amplo sobre essa questão, eu gostaria de... Só um segundo, que a doutora Lima está falando, a gente está aqui conversando. Oi? Não me improviso. Pode falar. Tá ligado, não tá? Tá ligado. Tá ligado? Tá? Olá, bom dia, tudo bom? Por conta do ponto que vai ser discutido agora e por uma série de discussões aí sobre esse processo eleitoral na ouvidoria, eu gostaria de pedir licença até que termine a discussão do ponto e eu retornarei. A proposta, a minuta da resolução da eleição da ouvidoria também foi enviada para todos os conselheiros. E aí, mais uma vez, eu abro os conselheiros dizerem se tem sugestões ou dúvidas em relação à proposta que foi apresentada. Bom, presidente, colegas, mais uma vez, eu queria até deixar claro que eu, desde já, cumprimento a presidência pela proposta que eu, a princípio, não tinha percebido que tinha sido um progresso em relação ao anterior, mas mesmo na proposta já há algum progresso. Que antes a gente só tinha votação, só tinha um voto na sociedade civil. As entidades, uma por conselho, indicadas por este conselho, era um número muito reduzido, e vi que a proposta realmente expande um pouco mais esse universo de eleitores do colégio eleitoral para todas as entidades com assentos em conselho. Então, eu já saúdo como um progresso e até entendo a prudência de não ter querido avançar mais. Mas, ainda assim, eu queria propor a este conselho que nós ousássemos na composição para garantir efetivamente o máximo possível de participação da sociedade civil. Eu sei que a proposta da presidência foi no mesmo sentido. Apenas o que eu estou considerando aqui é dar um passo mais largo do que o que a presidência está propondo. Quando eu vi a proposta, que na verdade substancialmente reproduz com melhoria das resoluções anteriores, eu comecei a olhar todos os atos normativos, a lei estadual, a lei federal, a lei da ouvidoria local, que é a lei ordinária, e vi que nenhuma delas restringe o colégio eleitoral de pessoas ou de entidades da sociedade civil à vinculação ao Conselho de Direitos. Se a gente olhar direitinho, não restringe nem a pessoa jurídica. Agora, claro que a mesma lei complementar nacional dá ao Conselho a autonomia para definir essas regras. E, evidentemente, não seria factível fazer uma eleição dando a todos os cidadãos da Bahia voz para escolher quem comporia a lista tríplice para o ouvidor geral, que nos caberia escolher logo em seguida. Então, evidentemente, eu entendo e faria o mesmo, que é limitar pessoas jurídicas a algumas entidades representativas da sociedade civil. Então, o caminho é esse. A questão é até onde a gente pode abrir. Evidentemente que a gente tem duas limitações aí. Uma de ordem substancial, se a associação é efetivamente representativa ou não, e uma de ordem prática, se a gente tem estrutura para acolher todo o colégio eleitoral. Eu acho que, com base nesse duplo critério, a presidência do Conselho propôs que continuássemos apegados aos conselhos de direitos que, por terem assento nesses conselhos estaduais, já demonstram que tem representatividade efetiva e, ao mesmo tempo, restringe o colégio eleitoral a um número não tão elevado para que a comissão possa trabalhar em obra. Eu sinto que a gente deve, para garantir a efetiva participação da sociedade civil e para evitar a repetição dos problemas que tivemos no último processo de crítica externa, pela suposta falta de representatividade, por um lado, do colégio eleitoral e, por outro, pela suposta atitude, pela atitude do Conselho anterior de não escolher o mais votado dessa lista. Foram dois problemas em momentos diferentes. A crítica na primeira parte, a falta de representatividade de quem votou, e a crítica ao Conselho passado por ter escolhido quem não era o mais votado. A gente deve abrir o máximo possível. E aí eu fiquei pensando como fazer isso de uma forma relativamente controlada. Nós não somos juízes da maior ou menor representatividade da sociedade civil.
Nosso papel como conselho já é escolher dentro da lista tríplice quem está mais apto a compor, a ocupar o cargo. Da mesma forma que o governador do Estado escolhe constitucionalmente da lista tríplice quem de nós, candidatos, defensores e candidatos da Administração Geral, vai ocupar a chefia da instituição. Então, para que a gente possa ter mais segurança de que o candidato mais votado pelo colégio eleitoral é efetivamente representativo da sociedade civil, temos que ter um colégio eleitoral mais diversificado possível. E é por isso que, mesmo cumprimentando a iniciativa da presidência, que com relação à resolução anterior já amplia o colégio, eu acho que devemos ampliá-lo ainda mais. E, além das entidades que têm assento nos conselhos estaduais de direitos, nós devemos dar possibilidade de habilitação e votação às demais entidades com funcionamento regular e que tenham reconhecido o título de utilidade pública estadual. Somos da Defensoria Pública do Estado, estamos vinculados a essa esfera de governo. Se a própria Assembleia Legislativa do Estado reconhece que aquela entidade tem utilidade pública, nós devemos também permitir que eles votem. Eu vou ser bem honesto. Vai restringir aí. Não, além de quem tem assentos, é alternativo. Além de quem tem assento, quem tem utilidade pública estadual e funcionamento regular. E como eu sempre me pautei por essa franqueza e essa honestidade, mesmo quando o argumento pode ser contrário à minha proposta, eu fiz uma busca rápida no site da Assembleia Legislativa para procurar entidades de utilidade pública estadual. Encontrei, e nisso eu tenho que ser muito franco, ainda que isso, digamos assim, custe a viabilidade da minha proposta. Eu acho que honestidade, acima de tudo, franqueza com os colegas. Encontrei mais de 7 mil entidades, só que a gente vê leis desde os anos 70, 60, e de várias comunidades do Estado. Muitas entidades de alcance municipal, como Terra Nova, Vitória da Conquista, Salvador, Itaparica, Inhambu, Caim, que a Assembleia reconheceu como de utilidade pública estadual. Evidentemente, nem todas virão votar aqui. Nem todas saberão, aí a gente tem que dar a maior publicidade possível na imprensa. Mas acredito que nem todas virão votar. Mas se a gente pensar que nós somos da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com um projeto acertadíssimo de expansão para o interior, nós temos que, em princípio, permitir esse comparecimento, dar espaço. Em princípio, 7 mil entidades pode parecer um trabalho enorme para a comissão, mas nem todas virão votar. E nós, como Defensoria, temos essa sede, temos estrutura, temos pessoal para acolher os eleitores e podemos até fazer no caso de uma situação, digamos assim, inesperada, de um comparecimento enorme, fazer uma parceria com escola, com universidade, para conseguir um auditório de bom tamanho para dar conta disso. E eu sei que essa gestão sempre se preocupa em dar uma satisfação à sociedade civil, porque tem que dar mesmo, porque para eles que nós prestamos serviço, isso, um processo eleitoral com essa riqueza e com essa vivacidade, seria percebido pela sociedade civil, sem dúvida, como uma abertura grande para todos. Por essas considerações, eu proponho que no item, no artigo 1º, deixa eu procurar só o artigo certinho aqui, no artigo 1º, no artigo 1º, inciso... O reconhecimento de utilidade pública estadual, vinculadas aos conselhos. Porque nem todas que são vinculadas têm esse reconhecimento. Né? Isso é alternativo, são as duas hipóteses. Quem está vinculado não perde participação e mais quem tem. No artigo 1º, eu incluiria, então, das entidades... aqui o parágrafo 4, na verdade. A habilitação da entidade será acompanhada de qual? Não, parágrafo 3º. Concerne-se entidades vinculadas, as que estejam devidamente habilitadas nos conselhos da publicação. Então, teria que ser uma inserção. No artigo 1º caput, vinculadas aos conselhos estaduais de direito ou detentoras de título de utilidade pública estadual. Vinculada, não. Está escrevendo ali, né? Não pode deixar de estar vinculadas aos conselhos. Você entende que não. Indispensável, até porque o ECA fala para funcionar, elas têm que estar vinculadas. E delegação de utilidade pública é importante, mas é muito mais para fins de receber recursos. Pronto, eu acho que, a proposta como você diz que tem muitas, eu estava preocupado,
Punir e reconhecidas de Não, mas utilidade pública estadual. aí só para Vossa Excelência entender nesse caso, e a minha proposta não é cumulativa não, senão restringiria a proposta da presidência. Essa eu não faria. A minha é de ou mesmo, é alternativa. É a proposta dele que a gente ainda não discutiu, que não temos de apresentar, mas a gente vai discutir também essa proposta. Isso. Queria até fazer uma sugestão, então, até já Não, vai ter muito mais, não tem razão. nesse debate que foi aberto por Daniel. Até no artigo 1º, quando fala vinculadas, dá até uma impressão, e pode gerar uma dúvida, que seriam aquelas entidades com assento no Conselho. Eu acho que a gente poderia trocar esse vinculadas por inscritas, que aí também já somaria a essa ponderação feita por doutora Hélia. E aí toda entidade Regularmente inscrita nos Conselhos de Direito, elas têm igualmente representatividade junto ao segmento. O parágrafo 3º, né, indo na linha de João, parágrafo 3º diz devidamente habilitados, eu acho que atende, né? Esse parece um parágrafo 3º. Então, até para ficar mais claro para mim ainda, então não é nem só essa habilitação, é de quem está ligado ao Conselho, mesmo que não tenha assento na posição atual. Certo, para esclarecer. Obrigado. Aí ficaria como, doutor Daniel? Ou detentoras. Fala a habilitação. No meu seria, no caput, ou detentoras de título de utilidade pública estadual. Então vamos só discutir então a proposta. A proposta do doutor Daniel, que além da entidade poder participar pela sua habilitação no Conselho, ela possa participar também por ter o título de utilidade pública. Em relação a isso, a gente fez uma pesquisa em relação a como as outras defensorias tratam esse assunto. E a gente só achou uma defensoria que fugia dessa vinculação à participação em conselhos estaduais de direito, que foi a Defensoria do Rio Grande do Sul. Todas as defensorias, em alguma forma, em alguma medida, fazem a vinculação aos conselhos de direito. Então, é um procedimento padrão das defensorias. Algumas, até de uma forma mais restritiva, e eu acredito que pior do que o que a gente realizou no ano passado, que a gente propôs, como a do Maranhão, que propôs que a indicação é feita pela Secretaria de Justiça, as três entidades. A mais moderna, que foi feita mais recentemente, foi a do Rio de Janeiro, que foi nesses moldes que a gente colocou aqui, abrangendo qualquer entidade que tenha inscrição nos conselhos de direito e com um diferencial em relação ao que aconteceu no ano passado. E em relação ao ano passado é bom a gente tentar matizar algumas coisas também. Se houve crítica porque o Conselho escolheu o candidato menos votado, eu acho que é uma crítica de quem não compreende como é feita a eleição. Porque a eleição é feita pelo Conselho, realmente. A sociedade civil indica uma lista tríplice. Se não houvesse a possibilidade do Conselho escolher nessa eleição que faz um candidato que não foi o primeiro da lista tríplice, era necessária a participação do Conselho. Era só encaminhar direto para o defensor-geral homologado. Mas claro que, especialmente, obviamente, do grupo ao qual pertencia o candidato que teve mais indicações da sociedade civil, que eram todas vinculadas à Secretaria de Justiça. Isso, houve essa reclamação. Como é que foi feito na eleição passada? Eram os conselhos de direito que escolhiam, cada um podia escolher até 2 representantes para participar da votação. Era o próprio Conselho de Direito que escolhia. Não era aberto para a entidade que quisesse participar, o Conselho escolhia. E o que acontecia? Praticamente todos os conselhos são vinculados à Secretaria de Justiça. Seus membros são escolhidos pela Secretaria de Justiça. A maioria deles, o presidente é o secretário de Justiça. Então era muito fácil para a própria uma secretaria específica escolher todo o colégio eleitoral. O que foi feito nessa proposta, que veio a ideia do Rio de Janeiro, para alargar esse campo? Ao invés de ser o Conselho de Direito que indica quem vai votar, qualquer entidade que esteja escrita habilitada junto ao Conselho de Direito, que serve para dar uma segurança maior sobre essa entidade e dar um tamanho adequado e proporcional para o que a eleição pode tomar, ela pode se habilitar diretamente. Então, quem se habilita é a sociedade civil, não é o Conselho de Direito que escolhe. E foi uma forma de deixar mais democrático e mais amplo. A única defensoria que adota uma forma mais ampla que essa que a gente identificou é do Rio Grande do Sul, só que embora seja mais ampla, na minha visão, é muito mais antidemocrática. Por quê? Qual é a organização que o Rio Grande do Sul fez?
para evitar esse problema que a doutora Elia falou, mas são muitas instituições, não teriam controle e tal. Como é que eles fizeram? Eles colocaram que as entidades da sociedade civil se habilitariam para participar da eleição. Aí o Conselho Superior votaria em 3 entidades, e aí cada uma das entidades mais votadas pelo Conselho indicaria um candidato e formava a lista tríplice assim. Dessa forma, o controle estava, na minha opinião, totalmente com o Conselho Superior. E aí eu também acho que é antidemocrático, que não era equilibrado. A forma mais equilibrada, que na nossa consideração, que a gente achou, foi essa proposta. E até porque, se a gente vai fazer uma ampliação, é bom a gente ter um pouco de cautela, realmente de cuidado, para ir testando essa ampliação, para ver até onde nossa perna aguenta. Para evitar que a gente crie um processo que a gente não tenha condição de gerir com tranquilidade. Talvez a gente até perceba com esse processo que foi muito tranquilo fazer. Talvez a gente perceba que o próximo a gente possa aumentar mais ainda, talvez seguindo até a própria sugestão de Daniel, ou até outras formas possíveis de fazer, como a inclusão dos grupos operativos que já vão estar em funcionamento, que hoje não estão, e que talvez fosse até o mais adequado, mas hoje ainda não estão funcionando. Está em processo aí de eleição com a sociedade civil, dos grupos operativos. Mas nesse momento, a opinião, quando a gente formou a proposta, foi que essa proposta seria mais equilibrada, aumentando a participação da sociedade civil e, ao mesmo tempo, com a cautela de evitar dar um passo maior do que a nossa perna. Agora, claro que a proposta é bem-vinda. Também quero parabenizar essa abertura que foi dada, com a possibilidade de ampliar, né, o número de instituições da sociedade civil organizada que possam participar desse processo de escuta, que já é bastante democrático. E também, assim, eu acho que as críticas do ano passado, eu até fiz um comentário, não achei que elas foram pertinentes, porque é dado ao Conselho escolher. E na sabatina, com todo respeito ao outro candidato, pareceu, ao sentir e ao entendimento dos nobres conselheiros que aqui ocupavam naquele momento, quem estava com mais condições, talvez até de conhecimento, para ocupar o cargo. E, efetivamente, acho que o Conselho acertou, com todo respeito à ausência. Não o conheço tanto quanto a gente tem, mas algum de nós pode se dizer insatisfeito com a atuação da doutora Vilma. Então, assim, também isso tem que deixar essa margem de abertura e que o Conselho é detentor de legitimidade, de competência para escolher. Quanto ao que Daniel colocou, eu acho da maior importância, até como eu já coordenei o ONG. Eu acho que não pode colocar o ou, me permita se opor a esse ou, doutor Daniel, porque você não pode deixar, o ECA é um tanto rigoroso, eu acho, com relação ao funcionamento, a criação, funcionamento e regulamento das entidades não governamentais e também governamentais, inclusive com penas mais severas, desde a advertência até não repasse de recurso, fechamento da entidade com responsabilidade civil e criminal da UECA, tranquilo. Então, eu acho que não pode deixar de estar vinculada aos conselhos estaduais, porque somos do âmbito estadual. Agora, me parece da maior importância e detentora do título de utilidade pública, porque também, com base na vossa argumentação, nós somos defensores públicos do Estado. E esse reconhecimento de utilidade pública, quero crer, que é dado pela Assembleia Legislativa, analisando a proposta daquela entidade, que ela tem uma atuação mais ampla, que não se limita à capital, né, que possa, então, isso também é importante, porque representa mais a voz daqueles que possam estar sentindo aqui depois contemplados no cargo da ouvidoria. Eu sugeriria deixar como está, substituindo o ou por i. Porque você botando o ou, você retira. Eu só sou reconhecida de utilidade pública. O I restringe mais. Não, porque você tem mais de 7 mil entidades inscritas. O I restringe muito mais. Seriam 3 propostas. A conferência mais restritiva, a do Dr. Rafa da presidência intermediária e a minha intermediária, sua mais ampla. São 3 propostas. Não é então mais seria ampla, 3. porque eu posso, ou. Então, eu não sou inscrita regularmente no Conselho, mas politicamente eu consegui
ou também pelo trabalho que eu faço, que é estranho, porque o ECA exige, para que ela funcione, que ela seja regularmente inscrita nos conselhos estaduais e municipais, e nacional pela nação. Se não for, não pode funcionar, não recebe nem recurso. Também Então, é a proposta original. Só para esclarecer, o título de utilidade pública é importante. Estou dizendo porque nessa dá- linha, desculpa interromper, mas nessa linha que a senhora está indo, parece que a senhora está indo Mas- mais pela essa preocupação de realmente ter. Está inscrita Então, no né? Conselho Estadual. E o Conselho Estadual é formado pela sociedade civil e pelo governo. Então, é um conselho que faz quem fiscaliza a política pública, o trabalho que as ONGs desenvolvem, os conselhos municipais, estaduais e nacional. No nosso caso aqui é estadual. Então, eu retirar a possibilidade de que as entidades não estejam habilitadas, regularmente inscritas nos conselhos, no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, eu sou contra, por conta do que o ECA exige e da segurança que a gente já vai ter. Ela faz parte do Conselho. Essas propostas são duas propostas em sentidos opostos, a da senhora e a de Daniel. Eu deixaria as duas coisas por garantia e segurança, não, para a Defensoria Pública. Eu estou acrescentando também, acho que não somente o Estatuto do Adolescente, mas o próprio Estatuto do Idoso, tantos outros unidades e grupos em situação de vulnerabilidade, eles vão trazer essa necessidade de inscrição nos conselhos. Até porque os conselhos também atuam como órgãos fiscalizadores. Seria Realmente absolutamente criticado se eu não fizesse essa observação. perigoso Não conhecer ECA, né? não manter essa vinculação entre a entidade e o conselho, dar uma válvula de escape. Eu gostei muito da ideia de manter os dois, mas se for para retirar o primeiro, eu prefiro que eu voto no sentido de deixar a inscrição regular no Conselho Estadual. É porque, na verdade, aí eu acho que a gente está caminhando, já estou mais ou menos entendendo como está sendo encaminhada a reflexão dos colegas, mas os dois tipos de habilitação, digamos assim, que a gente está querendo ter um certo controle político mesmo. Um mais do executivo, um mais do legislativo. A questão é qual a gente acha mais importante para o dia a dia da atividade defensorial. Eu vejo que os colegas estão entendendo mais que esse do executivo, não por ser executivo, mas por serem conselhos de direitos, e nossa atividade é de defesa de direitos, entendem que esse é mais adequado. E que a utilidade pública do legislativo pode ser utilidade pública de várias naturezas, não necessariamente de defesa de direitos. Isso. O que acontece hoje, né? Isso. Que é de outras áreas, saúde, educação, assistência social, podem ser várias mesmo. Eu não vou retirar formalmente a proposta, mas eu entendo perfeitamente que a discussão seguir um que me, digamos assim, me contempla parcialmente, ao menos. É uma exigência da lei estatutária. A sua é mais ampla. Isso. Mas é mais temática. É isso, me parece que são três propostas. Existe a proposta de Daniel, amplia mais. A proposta da doutora ela tem mais cuidado em relação às entidades. E a proposta geral me parece a mais equilibrada, mais no meio do caminho aí. Que ela amplia em relação ao anterior, mas amplia com mais cautela e com um pouco mais de cuidado também. Os conselheiros se sentem à vontade para votar ou ainda querem continuar a discutir? Então, doutora Sinara. Já que você acostumou, né? Eu voto pelo texto original, da proposta original. Daniel. Eu mantenho a proposta, né, dos requisitos alternativos, ou conselho ou tipo de utilidade. Doutora Hélio. Eu voto por entender o fundamento do doutor Daniel, substituindo o por I. Acho que é de uma importância as duas habilitações. Certo. Doutora Maria Mas Auxiliadora. nunca jamais retirando a inscrição de conselho. Quando eu li a proposta de Daniel, fiquei bem duvidosa. E antes da reunião, eu colhi alguns esclarecimentos do Dr. Daniel e eu voto pelo processo mais democrático possível. Eu queria, nesse momento, votar com o Dr. Daniel. Doutora A Regiana. proposta é do Dr. Daniel. Eu voto pela proposta original da resolução. Eu também voto pela proposta original. Então, 3 votos pela original, 2 pelo Daniel, um doutora Hélio, mantido o texto original. Mais algum ponto? Não, não sei. Ah, tá. Não sei se o conselheiro tem mais alguma proposta. Não, para mim, isso não funciona. Não?
Então, aprovada a resolução por unanimidade, com voto divergente naquele ponto, do doutor Daniel, doutora auxiliadora, nos termos do voto do Daniel, e doutora Hélia, nos termos do voto dela. Formação, então, da comissão eleitoral da ouvidoria. Seguir o mesmo procedimento, né? Doutora Sinara. Tem que ser bastante direita. Doutora Rita Orge e doutora Camila Canário. Doutor Daniel. Bom, vou fazer 2 indicações aí de pessoas cujo trabalho eu pude observar diretamente de uma forma ou de outra. Uma delas, a doutora Camila Canário, que eu tive a alegria de conviver mais recorrentemente agora, que fez substituição de Alessandro, quando eu estava em janeiro, junto comigo lá na central de audiências. Janeiro é um mês especialmente complicado e o trabalho dela foi muito valoroso. É complicado porque chega nos flagrantes do recesso, porque a movimentação da atividade policial aumenta no verão, então é uma pessoa que eu vi que dá conta do recado. E outra pessoa que eu tive a alegria de supervisionar numa parte do estágio probatório, que acho que tem uma atuação valorosa também desde que está no interior, não sei nem qual comarca que está agora, honestamente, mas é o doutor Wesley Sodré. Está em Feira Santana, né? Doutora Hélia. Eu indico a doutora Rita Orge, não sei se vai dar conta, mas que aceita pela gama de atividades que ela desenvolve. E indico o doutor Cláudio Piansky, também por sua trajetória, por sua atuação, por sua competência nesse processo. E sempre que teve a oportunidade de participar de situações idênticas, demonstrou toda a habilidade e competência para a doutora Rita e o doutor Piansky. Doutora Maria Auxiliadora. Camila Canário e Maurício Motinho. Camila tem 3 anos. Doutora Giana. Eu vou votar em... Bom, a gente entrou em contato com os colegas e, como eles geralmente não compõem, a gente sempre lembra do mesmo grupo, né? Então a gente fez a sugestão aqui e alguns colegas aceitaram, mesmo que escrevam para frente. Eu vou votar em doutora Elaine Pimentel e doutora Ana Leila Ceoli. Qual foi a mesma? Elaine e Ana Leide. Eu vou votar. Vou votar também, doutora Elaine. E vou votar no doutor Wesley Sodré também. Aí temos o resultado. Camila Canário com 3 votos. A Rita Orge, 2 votos. Elaine Pimentel, 2 votos. O Wesley Sodré, 2 votos. Com aquele mesmo critério da antiguidade, Rita Orge e Elaine compõem como titulares. Não, Camila é a primeira colocada, está na titular. Rita Orge e Elaine. Rita Orge fica com segunda colocada, porque é a mais antiga dos que empataram com 2 votos. Terceira colocada é Elaine Pimentel. Quarto colocado na lista, o Wesley Sodré. Então, o primeiro suplente é o Wesley. Empatados em quinto lugar, Dr. Piansky, doutora Ana Leide e Dr. Maurício Moitinho. Pelo critério da antiguidade, Piansky é o quinto colocado e Ana Leide é a sexta colocada. Se algum desses não aceitarem, Maurício Moitinho entra como suplente. Então, formadas as comissões, aprovados os regulamentos, até com uma brevidade maior. Camila e Elaine vai ter aí quem é a primeira e a segunda, né?
Não, Porque elas são do mesmo concurso. Ainda teve mais mas votos. Camila foi Mas mais não é a nova. segunda. A doutora Rita Ward preside porque é a mais antiga, Camila é a primeira Errado tinha secretária. que ser Camila, né? É. Mas o regulamento é que o mais antigo preside. O mais antigo preside. Não é? Alguma coisa tem que testar. Então, aprovadas as resoluções, formadas as comissões, até com uma certa brevidade conseguimos vencer a pauta. Olha, tem outra coisa que a antiguidade postou, viu, para Temer. Então, agradeço aos conselheiros e declaro encerrada essa sessão extraordinária. Quem tem menos de 50, E eu vou minha reunião.